Bora lá, galera. A gente vai falar hoje aqui sobre os novos paradigmas no campo da segurança pública e como as tecnologias podem também auxiliar esse novo modelo policial que já está, digamos assim, tomando conta, né, de outros países. Essas perspectivas já estão entrando na forma de atuar de muitas grandes potências e já estão dando muito certo. Tá? Então, primeiro vamos falar sobre qual é o modelo atual de segurança pública no Brasil e por que essa visão atual de segurança pública é entendida nesse momento, já agora no século XXI, como ingênua e nós já temos a necessidade de ultrapassá-la, certo? Bora lá. Veja só, primeiro, qual é a noção de segurança pública que nós temos aqui no Brasil? A gente tem a ideia de que o crime é criado, né, o crime e a violência, em maior parte, por conta das varizes sociais aí que nós temos, né? Então, por conta do sistema capitalista que vem trabalhando essa questão da segregação de alguma forma, né? Ele adensa essas questões sociais, marginalizando uma grande parcela da população que acaba desenvolvendo o comportamento disruptivo, que é aquele que leva mais para frente ao crime, certo? Então, bora começar aí por esse ponto. A gente tem a noção aqui no Brasil de polícia preventiva, né? Quer dizer, de polícia preventiva e polícia ostensiva, né? Então, a gente trabalha com isso de forma polarizada. Então, prever o crime e reter o crime. A gente trabalha dentro desse âmbito, considerando que os sujeitos que cometem são aqueles que estão marginalizados de alguma maneira. Só que, como a gente olha a partir desse ângulo para o problema, a gente acaba não resolvendo o problema. Por quê? Nós não atuamos na causa do problema. Então, para a gente ver resultados dentro da sociedade, resultados expressivos, é preciso que o modo de percepção dessas questões comece a mudar. Lembrem que eu falo sempre aqui nas nossas aulinhas, nos nossos bloquinhos, que primeiro a visão da pessoa, né, da população, das pessoas, da população muda. Primeiro muda a visão e na sequência as ações que correspondem a essa visão começam a ter lugar. Elas começam a encontrar espaço frente ao poder público, espaço para surgir em leis, né? E, digamos assim, espaço para entrar no imaginário da população, ou seja, para que haja apoio da sociedade civil. Então, primeiro, a gente precisa incorporar essas ideias, acreditar nelas e fazer com que a nossa visão se torne, né, afim a esse tipo de ideia. Na sequência, as coisas vão começando a mudar. E alguns países que têm reduzido relativamente muito bem os crimes, que estão conseguindo lidar muito bem com essas questões de segurança pública, já estão alcançando grandes resultados com essas medidas que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então, bora lá. Primeiro, o campo da segurança pública tem buscado saídas para olhar para o problema lá no campo da epidemiologia. Então, olhando, vocês sabem, né? A epidemiologia é uma área que cuida da questão das epidemias. Então, como é que uma epidemia começa a circular e ela se torna questão de saúde pública? Então, a epidemiologia é uma área que trabalha com a ideia de como é que as situações, digamos assim, provocam as calamidades, né? E é mais ou menos isso aí que a segurança tem começado a perceber na questão do crime. Então, digamos, muitos criminosos, a gente vê que a maior parte dos crimes aqui no Brasil são crimes relacionados ao patrimônio, né? Então, muitos criminosos em outros países já foram entrevistados e muitas pesquisas já aconteceram nesse campo e perguntando aos criminosos por qual motivo é que eles
assaltaram ali. Muitas vezes os assaltos são na comunidade dos próprios agressores, e a gente fica pensando, cara, mas eles roubam na comunidade deles mesmo, e aí eles respondem por quê, né? Depois de presos eles dizem, e aí vamos ouvir o que é que eles dizem, né? Qual é o argumento deles. Então, isso aí vai gerar a perspectiva da gente de circunstancialidade, tá? Então, qual é a circunstância crime? Então, muitos dos criminosos envolvidos com crimes de patrimônio diziam assim, que não saíam especialmente para roubar, para cometer nenhum tipo de delito, mas que quando eles estavam ali andando naquela área de atuação deles, a área que eles andam, ou seja, de acordo com o raio, né, de circunferência que eles habitam, né, de acordo com a dinâmica social deles, ou seja, para que lugares eles vão diariamente e tal. Então, dentro desse raio, quando eles encontram uma potencial vítima, então eles não saem para encontrar, mas se eles encontram uma potencial vítima, eles fazem o assalto, ou o roubo, ou como for. Então, a gente começa a perceber que o espaço, tanto o espaço quanto a circunstância podem sim ser evitados. Então, digamos, em alguns países já começaram a perceber que espaços, questões, vejam, que a gente já vê aqui, né, que espaços escuros, espaços onde os delinquentes podem se esconder, né, onde haja múltiplas saídas, que eles possam fugir numa eventualidade de chegar às forças policiais. Então, espaços como esses precisam ter uma atenção redobrada do campo da segurança pública, considerando que em espaços iluminados, em espaços onde tem poucas rotas de fuga, em espaços que tem policiamento, espaços que tem câmera, as dificuldades são muito maiores. Por quê? O criminoso sempre se pergunta se vale a pena ele fazer aquilo ali, considerando que ele pode ser pego, né? Então, qual é o risco do crime? Esse é um cálculo rápido que muitos dos apenados fazem, né? Então, eles fazem um cálculo rápido, qual vai ser aqui a minha possibilidade de prisão, ou se eu vou ser ou não capturado. E quando eles calculam que a probabilidade é pequena, então é um estudo probabilístico, por isso que está sendo tirado do campo da epidemiologia. Então, ele calcula a probabilidade, e quando ele vê que a probabilidade é pequena e que é de baixo risco para ele pratica. Ele pratica o ato, certo? Então, esse tipo de situação aqui no Brasil, a gente pode sim melhorar, né, promovendo mudanças estruturais no espaço. Então, ora, se a gente tem um espaço, né, um bairro específico, uma área específica onde ocorrem sempre assaltos, o campo da segurança pública pode começar a articular, a estudar aquela área específica e articular ações dentro daquele campo, dentro daquele raio dali. Por quê? Porque é justamente mudando a estrutura do espaço que a gente vai impossibilitar o crime. Então, a questão do espaço é muito importante, a questão da circunstância também. Então, a possibilidade e a facilidade, no caso, os crimes contra o patrimônio, tem aquela questão do estudo das vítimas, né? Então, quais são as vítimas que correm um maior risco de serem abordadas por uma pessoa que está focada, digamos assim, em cometer esse tipo de delito? Então, esse tipo de pessoa que está mais propensa a ser vítima é que deve ser mais protegida. A área em que esse tipo de pessoa vive, né, o raio em que essas pessoas circulam é que deve ser mais visado
pelo campo da segurança pública. Então, se essas áreas começarem a ser mais assistidas, a circunstância crime vai diminuir. Então, olhem um exemplo aí muito simples da gente perceber que deu certo, né? Então, essa lei que foi criada, a do bafômetro, né, a de que não pode dirigir alcoolizado, já diminuiu a percentagem de crime assustadoramente. Então, os crimes estão diminuindo e quanto mais rigorosa a punição, mais rapidamente as pessoas vão perdendo o hábito, né? Porque isso foi um hábito que se enraizou na sociedade, perdendo o hábito de beber e dirigir. Então, uma retificação na lei fez com que muitos dos casos, né, de atropelamento, de vítimas de modo geral de trânsito acontecessem, tá? Então uma lei pode sim modificar. E hoje, inclusive, para falar já na questão da tecnologia também, nesse campo aí do Detran, né, nessa área das rodovias também, no caso de PRF, no caso de fiscalização de trânsito. Então já foram criados, em Brasília a gente já tem casos aí dos etilômetros que conseguem detectar partículas de álcool dentro de um local fechado. Então esses novos etilômetros inteligentes conseguem detectar essas partículas, o motorista já nem vai mais precisar fazer necessariamente o bafômetro, porque se o etilômetro for colocado no carro e for detectada a quantidade específica de partículas, né, que conduzam ao álcool, esse indivíduo já pode ser conduzido para a delegacia para prestar depoimento e sim ser obrigado a fazer o bafômetro, que hoje vocês sabem, existe uma fuga muito fácil desse sistema, que é o indivíduo se negar a fazer o teste do bafômetro, e aí ele se livra da punição da lei, né, da sanção. Mas esses etilômetros, o nome deles, deixa eu pegar aqui, são etilômetros passivos, e eles já estão sendo utilizados, por exemplo, na polícia, lá no Detran do Distrito Federal, beleza? Então vamos falar aqui num outro ponto agora. Vejam só, alguns diagnósticos no campo da segurança começaram a perceber, né, partindo de pesquisas, tem duas pesquisas que vale a pena a gente comentar aqui. Uma delas é a seguinte: aconteceu na Nova Zelândia um acompanhamento de algumas crianças na idade de 0 a 2 anos, e essas crianças que foram acompanhadas por como se fossem assistentes sociais, né? Essas crianças que foram acompanhadas não desenvolveram, ou melhor, desenvolveram um índice baixíssimo de comportamentos disruptivos. Então vamos ver se a gente entende aqui como é que isso pode ter acontecido. Na Nova Zelândia, algumas crianças foram criados grupos, né? Grupos de... Deixa eu só pegar aqui. Foram criados grupos de controle, né? Então, um grupo dentro de uma comunidade específica, cujos pais têm mais ou menos a mesma renda, a mesma realidade, vivem no mesmo espaço, o mesmo tipo de espaço, e algumas crianças entraram para o grupo de controle, ou seja, com a participação dos agentes, outras entraram no grupo só de observação, então elas não foram instruídas a nada, e aí a comparação entre esses dois grupos aqui gerou alguns resultados bem interessantes, tá? Então, algumas crianças que foram analisadas, então foram notadas nessas crianças algumas características que se tornaram problemáticas na vida adulta, tá? Essas crianças foram acompanhadas de 0 a 2 anos e depois algumas delas continuaram no grupo de pesquisa e foram acompanhadas até a idade dos 18 anos. E dentro desse processo aí, algumas características que surgiram na infância, como a falta de concentração, o comportamento agressivo, a hiperatividade, né, a impaciência. Então, algumas crianças que tinham essas características já
previstas com 2 anos, né, já observáveis com 2 anos, tiveram com 18 anos chances maiores, né, elas pontuaram mais no campo da violência, da agressividade e de comportamentos que se tornaram inclusive criminosos, né, crianças que passaram inclusive a ser foram presas e com 18 anos, tá? Passaram a delinquir, né? Então, algumas características da personalidade da criança podem ser potencializadas na infância. E essa potencialização na infância, de acordo com os números, né, que foram registrados, essa potencialização na infância tem muito a ver com os cuidados dos pais. Então, as famílias que tinham como característica o negligenciamento infantil, então as famílias que deixavam as crianças muito soltas e que não tinham, os pais que não tinham conversas diárias com os filhos, não tinham qualidade de conversa, né? Aquela conversa que você realmente olha no olho dele, você pergunta o que ele está sentindo, o que ele está pensando, o que é que tá se passando na vida dele, como é que as coisas estão acontecendo para ele. Então, esse tipo de conversa se mostrou muito importante dentro de um dos grupos de controle. Porque quando a criança se sente apoiada, quando a criança sente que ela pode expressar a sua individualidade, que ela pode falar dos seus problemas abertamente com os pais, as questões são logo dissolvidas. Agora, as crianças que não têm voz dentro de casa, as que não encontram apoio na relação com os pais, essas são as crianças que são consideradas dentro da pesquisa como negligenciadas, né? E essas crianças que são negligenciadas dentro da pesquisa, por incrível que pareça, elas tiveram uma propensão, né, uma probabilidade muito maior de delinquir do que, inclusive, aquelas que sofreram abusos sexuais na infância. E as que também tinham situações socioeconômicas mais difíceis. Então, as crianças que foram negligenciadas pelos pais, as que diziam que se sentiam sem apoio da família, que não havia conversa, que os pais não trocavam com elas nenhum tipo de atividade que fosse familiar, né? Então, os pais que estavam afastados das crianças, embora convivessem com elas e pagassem colégios e coisas nesse sentido, esses tipos de crianças é que lideraram o ranking das que foram pegas em delitos lá nos 18 anos. Um outro grupo, tá, nos Estados Unidos, também houve uma outra pesquisa que já foi relacionada à família, tá? Foi em Nova York. Então, esse experimento foi na cidade de Elmira, tô olhando aqui, na cidade de Elmira. Esse experimento teve a ver com a diminuição, né, dos casos de abuso, espancamento e negligência nos lares. Como é que isso daqui funcionou? Essa pesquisa já não foi feita com crianças, ela foi feita com as mães das crianças. Então, algumas mães também, dentro de um mesmo raio de espaço, dentro de uma mesma situação socioeconômica, algumas mães foram acompanhadas por um grupo de estudo e foram passadas para essas mães durante toda a gestação da criança. Então, aí foi durante a gestação. Durante toda a gestação, foram passadas informações de como lidar, ou seja, foi feito um acompanhamento de como lidar com abuso, de como lidar com agressão dentro de casa, familiar, como lidar com negligência nos lares, ou seja, como não serem negligentes, como terem cuidados para que os seus filhos não sofram abuso, como terem cuidados para que os filhos não se tornem agressivos nem violentos. Então, essas mães que tiveram as instruções e a orientação desse grupo durante apenas o tempo de gestação, tiveram casos muito, como é que eu posso dizer assim,
pouco expressivos de crianças disruptivas na adolescência. E outras mães, as que estavam no grupo de controle também, mas não estavam só sendo observadas, não estavam tendo o acompanhamento, né? As mães que não estavam tendo o acompanhamento do grupo e a instrução sobre como ter realmente uma relação saudável com seus filhos, essas mães tiveram casos assim muito expressivos, muitos casos, né? A percentagem foi muito maior de crianças com comportamentos criminosos e violentos a partir dos 18 anos de idade. Então, o que é que isso quer dizer? Que as questões relacionadas à violência estão cada vez mais sendo ligadas à infância. E eu não sei se vocês viram, mas um dia desses aí apareceu um dia desses, né? Agora tá acontecendo isso, eu acho que o caso está sendo investigado de uma criança que matou a mãe, o irmão e baleou o pai porque foi proibida de jogar um videogame. E ela jogava o Roblox. O Roblox é um game que se vocês, né, se quem é pai aqui, mãe, for dar uma olhada, vai ver o seguinte. No Roblox tem um quadro lá, né, na base do game. Pensem que é o seguinte, a criança num videogame, ela é protagonista. O que isso significa? O que significa o protagonismo? Significa que é ela quem está fazendo, ela que vive as ações. Então ela escolhe se ela quer ser o ladrão no jogo, se ela quer ser o herói. E é muito mais legal ser o ladrão. É muito mais legal ser o ladrão porque ele foge da polícia e aquilo. É muito mais divertido ser o ladrão do que ser o policial no jogo, tá? Então é o seguinte, geralmente as crianças optam por esse personagem. E aí tem um quadro lá grande de armas e a criança vai e escolhe com que arma ela quer matar. O irmão. Galera, tem assim, ó, o irmão lá. Percebam esse detalhe. Então tem o irmão, tem outras pessoas que vão passando. E qual é o objetivo dos protagonistas? Pegar armas diferentes e matar as pessoas que vão passando na rua ali, próximas a eles. Esse é o jogo que as nossas crianças jogam desde os 7 anos de idade. São jogos que podem ser baixados na internet e que as crianças sabem muito bem como baixar, tá? E são jogos com os quais elas se divertem. Então, esse menino de 13 anos aqui na Paraíba, né, que matou a mãe proibiu ele de jogar o Roblox. E aí o que é que ele fez? Ele atirou na mãe, pegou a arma do pai, atirou na mãe, matou o irmão e tentou matar o pai. E o pai ficou paraplégico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a indústria, e a gente já discutiu isso aqui num outro vídeo, a indústria de brinquedos infantis, uma indústria que tem o nome de infantil, ela não tem nenhum tipo de fiscalização dos órgãos públicos. Então o poder público permite, porque a classificação indicativa do Roblox, vejam lá se não é infantil. A classificação do Roblox é infantil. O bonequinho, ele é infantilizado. Ele não é aquele bonequinho que é todo sexy, não. Porque tem jogos de videogame que o bonequinho é todo sexy, né? A mulher vai seminua e tal. O bonequinho do Roblox, ele é bem infantil. Aquele bonequinho que parece um Lego, o bonequinho. E a classificação indicativa dele é infantil. Ou seja, qualquer criança pode jogar aquele jogo a partir dos 7 anos de idade. E é esse tipo de jogo que as crianças aqui no Brasil estão jogando. Então, dentro desses games, as crianças estupram, porque o protagonista faz isso. O protagonista estupra, em alguns dos games, ele estupra, ele mata animais, ele mata idosos, ele mata crianças. Então, esse é o enredo dos games que as crianças brincam, com os quais as crianças brincam aqui no Brasil. Então, ora, sem que isso nem aconteça,
Só o fato da negligência dos pais para com os filhos, só o fato de os pais não terem com os filhos uma conversa diária, uma conversa mais aberta. Então, às vezes, os pais dizem assim: ah, mas eu dou tudo pro meu filho, eu não tive nada disso, mas eu dou tudo para ele. Dá tudo, mas a única coisa que o filho quer não é presente, essas coisas todas. A única coisa que as crianças querem é contato emocional com os pais. Contato emocional. É uma conversa olhando no olho, é um elogio. Meu filho, que maravilha, que letra linda, como você tá indo bem na escola. Como é sempre um elogio que o filho quer. E olha, eu trabalhei com crianças durante muitos anos e o que é que eu via? Às vezes eu elogiava muito uma criança que tinha uma autoestima muito baixa e a criança simplesmente, às vezes aí eu tive até uma ideia uma vez de fazer o seguinte, de conversar com os pais das crianças, né? E fazer com que os pais começassem a elogiar os filhos. Aí eu falava com a mãe e dizia, ó, você vai lá no caderno do seu filho e você vai dizer, filho, que letra linda. Rapaz, eu vou dizer pra vocês, as crianças melhoraram mais de 50%. As crianças que começaram a receber elogios dos pais com relação à letra. A letra começou a ficar melhor, a criança começou a escrever bem, começou a escrever melhor, começou a gostar mais de produzir uma redação. Então, o elogio de um professor pode até computar lá para eles na caixinha como algo bom, mas o elogio do pai é 1000 vezes melhor do que o nosso, dos pais, né, de um modo geral. Então, o que é que a gente quer dizer aqui? Que a família, é como a família está conduzindo a educação da criança, que vai transformar uma personalidade que tem a tendência em ser agressiva, que tem a tendência em ser dislexa, uma personalidade que tem tendência à falta de concentração. Então, esse tipo de personalidade a se tornar, mais pra frente, uma personalidade contrária, digamos assim, à ordem. E hoje isso está realmente dentro do campo da segurança pública sendo repensado, porque as pessoas estão querendo resolver o problema da criminalidade. Se a gente não está fazendo isso aqui no Brasil ainda, muitos países já estão realmente preocupados com isso. E isso já está sendo movimentado em vários países. E a gente precisa também começar a observar isso aqui no Brasil, tá? Com as nossas crianças, beleza? Então, pra gente fechar aqui, eu só vou falar aqui do seguinte. De algumas das tecnologias que estão aí bombando, né, no campo da segurança. Então, para ajudar lá os bombeiros, então tem os drones que podem ajudar nos salvamentos, né, para observar onde estão os focos, né, muitas vezes de incêndio. Os drones têm sido muito úteis nesse campo específico, né, do bombeiro. No Corpo de Bombeiro da Polícia do Distrito Federal, eles estão dando uma grande contribuição, tá? Os drones. Equipamentos como robôs também. Então, robôs e sistemas de informação que garantem a modernização tanto das missões, né, quanto dos atendimentos hoje em dia nas polícias. Outros pontos também que aparece aqui eu separei aqui para falar para vocês, são sistemas de monitoramento. Então, esses sistemas de monitoramento entre o SDS, né, a Secretaria de Defesa, a SDS, a Secretaria de Defesa Social e os patrulhamentos, né, esses sistemas de câmera que mostrem para a polícia onde é que estão determinadas placas, né, veículos que estão em fuga, em rota de fuga, mostrando isso em tempo real. A gente tem hoje aplicativos que podem servir para esse trabalho. O que está faltando é pressão da opinião pública em cima dos órgãos policiais, das secretarias de defesa social, para que isso comece a ser efetivado aqui no Brasil, tá? Porque lembrando que aqui no Brasil segurança pública não é prioridade, por isso que a gente tem esses sistemas prisionais aí. Então tudo que vai acontecer nesse campo tem que vir de pressão popular.
Se não há pressão popular, não há solução para o problema, né? Então, fora essa questão do SDS, também já está sendo usado em alguns estados, já estão sendo experimentados aplicativos que conduzem a polícia diretamente à comunidade, que interligam polícia e comunidade. Então, no caso de uma notícia importante sobre um caso, né, algum indício, alguma prova, uma foto, uma imagem, né, um som sobre algum tipo de crime que esteja acontecendo no momento, em determinada rota, a gente já tem essa questão aí dos aplicativos de rodagem, esses que mostram onde é que a coisa está acontecendo, no momento em que ela está acontecendo, né? A gente já consegue mandar localização em tempo real. Então, esses aplicativos, se começarem a ser associados ao campo da segurança pública e criarem um link direto com o sistema policial, principalmente o ostensivo, isso aí também vai dar muito resultado na atuação dos órgãos policiais, né? Tanto na atuação da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. Beleza, galera? Então a gente vai ficar por aqui. Espero que tenha sido legal aí esses pontos que a gente abordou. E é importante que a gente repense os nossos paradigmas no campo da segurança pública, porque se a gente não repensar aquilo que nós acreditamos ser real dentro desse campo, não tem como mudar. Beleza?